Não, está aqui a aparecer-me qualquer coisa, não. E também não é juiz, não é educador, não é psicólogo e também não é nem árbitro, nem nada, não é? Às vezes tem que, se calhar, perguntar-lhes a eles individualmente, olha, o que é que tu achas, mas porquê é que tu fizeste determinada... Deixá-lo falar um bocadinho. Mas estava zangado. Ele estava zangado. Mostrar ele próprio, ser o primeiro, se calhar, a demonstrar empatia e a mostrar que compreende a perspectiva daquela criança, se calhar lembrar-se um bocadinho de quando era criança e de quais é que eram os problemas que ele tinha. Também têm problemas, não é? As crianças, embora sejam diferentes dos problemas dos adultos, mas são problemas para elas, portanto também tentar aqui colocar-se no lugar da criança. E depois não desvalorizar também. Não ligue já, não... Pronto, se a criança está a contar que aconteceu qualquer coisa que a perturbou ali naquele espaço com o outro, tentar sempre não desvalorizar. Dizer, como é que isso te fez sentir? Fez-me sentir. Porque às vezes também só precisam um bocadinho de desabafar e de mostrar que estão a ser compreendidos, porque a seguir já... Eu tinha umas miúdas, eu agora estou-me a lembrar desta história, que era ela, nunca mais lhe falo, e no recreio, e foi a correr para outro sítio. E passado um bocadinho apareceram as duas agarradas, a dizer, ela hoje vai dormir à minha casa. E eu, bem, isso é que foi uma mudança, aquilo era um drama que nunca mais falavam, mas no momento a seguir já eram as melhores amigas outra vez. Portanto, isto tudo também faz parte de lhes dar também espaço, porque às vezes só desabafam de qualquer coisa que aconteceu, mas depois já esqueceram. Eu ia-te perguntar isso mesmo. Ok, vamos pôr o cenário que o adulto não tem intervenção, não é? O adulto não medeia aqui nada. Como é que o tal músculo que falava lá no início da empatia se desenvolve nos miúdos? Corremos um sério risco de termos miúdos delinquentes se o adulto não tiver um papel mais ativo. Como é que nos devemos colocar também em relação a isso? Até que ponto é que nós devemos... Não, espera lá, eles vão resolver isto, vamos lhe dar espaço, eles vão ter capacidade para olhar para esta coisa que aconteceu. Eu acho que aí também vai depender um pouco da sensibilidade também de cada guardião que lá está e das situações também, mas ele terá que ser ele a avaliar de facto o que é, porque às tantas, eu não sei, eu estou a imaginar, por exemplo, eu tinha ali uma turma de 25 miúdos, todas as minhas turmas mais ou menos era 25, 26, mas eu falo de uma em particular porque eu fazia um jogo com eles e eu já vou explicar qual é. E é um bocadinho difícil às vezes apagar tantos fogos, não é? Nós estamos ali, tens um ou dois guardiões estão ali naquele espaço. Eles não conseguem também, para já nem é esse o papel deles, eles estão ali, sim senhor, mas é mais tentar. Agora depende das situações, estão muito, chamaram nomes muito feios, não tiveram, isolaram não deixam integrar um deles, chamaram nomes, maltrataram juntaram-se em grupos, estão a ser mauzinhos ou não. Tentarmos também ver o que é que eles são capazes de resolver por si, só quando os ouvimos e percebemos, sim senhora, pronto, e tentamos ali orientá-los, ou se há mesmo uma intervenção que é necessária, né? Se precisamos, se calhar, de falar um bocadinho, olha, ele se calhar devias-te colocar no lugar dele, não devias falar assim, achas que devias falar assim, então em vez de orientar mesmo, tentar que ele vá respondendo. Ora, isso depende do tempo também que é, do grupo, isso agora depende de uma série de... Mas há inúmeras situações em que podem promover aqui a empatia. Por exemplo, quando alguém se queixar, porque não sei quantos não quer brincar comigo, podem questionar sempre, se calhar, aqui uma atitude mais interrogativa, que é, então será que ele hoje não está mais chateado? Será que lhe aconteceu alguma coisa? Ele hoje também o achei assim mais caladinho. Tentar que eles se coloquem sempre também no lugar dos outros quando alguma situação assim acontecer. Quando não deixarem integrar também podem perguntar, olha, já te aconteceu isso alguma vez? Tu queres brincar e não te deixar? Tentar que eles próprios se coloquem também no lugar dos outros, mas eu queria contar aqui uma história que é em relação a essa turma, que nós fazíamos um jogo a tal que iam jogar futebol e andavam por ali e eu juntava aquele grupo que queria que eu dissesse um jogo, queria ali estar mais comigo, fazíamos o jogo do sim e do não. E nós escolhíamos uma árvore e dizíamos, aquela é a árvore do sim, aquelas dinâmicas, pronto, e aquela é a árvore do não. E eu vou dizer uma frase e quem já fez aquilo que eu vou dizer vai para o sim, quem nunca vai para a árvore do não. Eles correrem também um bocadinho e gastarem ali as energias.
E então era muito giro, porque eu dizia, por exemplo, eu já andei de avião, e eles corriam para a respectiva árvore, quem já tinha andado ia para o sim, quem nunca tinha andado ia para a árvore, não. Mas eu também notei aqui que eles às vezes corriam todos para a árvore onde estavam os amigos. Tipo, eu já andei daqueles aviões de pôr a moedinha no supermercado, que a gente... Isso dá para eu ir para a árvore do sim. Ou eu não tenho irmãos, mas tenho primos, posso ir para aquela. Pronto, eu está bem, pronto, vá. Vamos lá fazer o jogo. Mas isto era importante também porquê? Porque às vezes características menos visíveis, ou seja, podes procurar aí na net? Às vezes características menos visíveis, por exemplo, por exemplo, eles corriam para e viam que havia um colega com quem por acaso eles não se identificavam muito, não costumavam brincar muito, mas viam, olha, então mas tu também é assim, és como eu, e até começavam ali a falar um bocadinho e a pôr de parte as diferenças. E esse jogo, eu fiz esse jogo, eles nunca se cansavam, ou diziam eles, eu tenho os olhos azuis, pronto, fazíamos esse jogo inúmeras vezes, e depois o objetivo era, quando chegassem à árvore, era olhar para os que eram como eles, pronto, e descobrir o que é que tinham em comum com os outros. E isto é, acho que para a consciência social e assim para momentos que tenham, para fazer em grupo, mesmo sugerido por vocês, já que o grupo é sempre o mesmo, é interessante também de fazer. Pronto, e esse jogo, essa questão de falarmos das diferenças, aquilo que tem diferente uns dos outros, que havia muitas coisas que tinham diferentes, não é? Uns usavam óculos, outros não, uns viajavam, andavam de avião, outros nunca tinham andado, uns sabiam andar de bicicleta, outros não, mas pronto, eles percebiam que tinham muitas coisas diferentes, mesmo com aqueles grandes amigos, havia coisas que eram diferentes, e com colegas com quem eles não brincavam por achar que não se identificavam tanto com eles, afinal eles tinham coisas em comum. Pronto, e então a partir dessa história, dessa dinâmica, criei esta história, portanto com base, que é o por alguém igual a mim, que é sobre a Mimi, que quer ser igual a toda a gente, e arranja sempre maneira de ser igual, tal como acontecia naquele jogo, por exemplo. Eu uso óculos, e depois ela diz, mas os outros perguntam, ela também diz que usa, mas desde quando é que tu usas óculos? E ela diz, eu uso óculos só no verão, serve? Eu digo, não. E foi muito interessante, com essa turma, nós fazemos todos os anos, organizamos uma festa da família, em maio, e eles, que é num sítio, é aqui na Fundação, tem o palco, e levamos crianças para fazer teatros, para apresentar músicas, e esta turma, de onde isto tudo surgiu, do jogo da árvore, foi fazer a representação desta, aliás, foi também ao lançamento na FNAC, fazer o teatro, portanto, estavam completamente envolvidos aqui no livro. Mas pronto, para dar um exemplo de um jogo simples, que nós com a imaginação usamos, eles identificam-se, percebem o que é que têm em comum com os outros, o que é que têm de diferente, dá para explorar depois, em termos de o que é que todos os seres humanos têm em comum, o que é que todos os seres humanos têm de diferente, e perceber que somos todos iguais, apesar das diferenças. E isso é também desenvolver a consciência social neles, e eles perceberem que há outros que são iguais a eles, que sentem como eles, e que devemos tratá-los bem, como gostariam que os tratassem eles. Portanto, acho que passa tudo por aí e que há ótimas oportunidades para treinar a empatia, sobretudo nas brincadeiras. E dizer isso mesmo, vamos responder finalmente à pergunta que desafiou esta Play Talk, que é brincar rima mesmo com empatia, não é? Brincar, bem, não rima, combina. Mas olha, conectar, sintonizar, brincar, tudo é tudo a mesma coisa, dá para ser. Também há muitos conflitos na brincadeira, mas com empatia resolvem-se, refletindo sobre o que aconteceu, vendo diferentes pontos de vista. Portanto, agora, não é um trabalho fácil para quem está, para aqui para os guardiões, não é? Não tem assim uma missão muito fácil. Olha, não é um trabalho fácil, desculpa interromper-te, mas sobretudo não é um trabalho fácil para as crianças que estão a crescer, não é? E que estão a tomar consciência disso, não é? Porque estamos aqui a falar de coisas que dão trabalho. Eu perceber, começar com o que tu disseste, e agora sintetizando um bocadinho o que tu disseste no início, de eu reconhecer em mim
não só o meu sentimento de estar zangado ou de estar excitado, mas sobretudo de perceber o impacto que isso tem em mim, não é? O que é que isso afeta na minha capacidade de pensar, de falar com o outro, não é? E depois, para fazer essa passagem para o outro, não é? Depois de saber disso em mim, começar a descobrir que que existem outros e que de repente os outros também, olha, caramba, também pensam, eventualmente podem sentir as mesmas coisas que eu posso sentir, não é? Quando tu falas com uma criança que chorou a ver o Rei Leão, não é? Quando o pai morre, quer dizer, isto é o culminar de quase tudo o que estamos aqui a falar, não é? Como é que tu olhas para um desenho animado e de repente consegues antecipar que aquele boneco que não é nada, não é? Que nem sequer não tem uma relação contigo, não tem uma relação sequer intelectual contigo, como é que esse boneco pode estar a sentir outras coisas, não é? Portanto, isso é um trabalho também muito árduo por parte de uma criança que está a crescer, não é? Que está a aprender todas estas coisas. E eu, antes de passar a palavra a quem eventualmente tenha alguma pergunta para fazer, e para tu concluir também alguma coisa que queres dizer mais, eu pergunto, a empatia é o pilar, é a fundação do desenvolvimento das competências sociais? Não, é assim, o pilar de tudo é mesmo a autoconsciência, é quando nós nos percebemos, né? Quando damos o nome, quando temos percepção das emoções que sentimos e do efeito que elas têm em nós e daquilo que desencadeia as emoções, né? Sabemos que se acontecer determinada situação eu vou ficar mais zangado, ou se acontecer outra eu vou ficar com medo, o meu corpo vai reagir desta maneira e aquela emoção tem aquele nome, né? E saber reconhecê-la também nos outros. Só depois ou paralelamente mas já tendo alguma noção destas emoções, pronto, e também sabendo depois autocontrolarmos, né, é que a empatia começa também aqui, começamos aqui a trabalhar mais a questão da empatia. Eu queria também só dizer, aqui os guardiões, eu também penso, a dizer, não é fácil, mas eu acho que eles estão aqui também porque gostam, né? E eu acho que quando nós gostamos de trabalhar com crianças, isso fica tudo bem mais fácil, né? Fazemos por gosto e estamos ali porque gostamos de crianças e gostamos de brincar, no vosso caso, e de promover brincadeiras e de promover também competências importantes para o desenvolvimento da criança. No lado das crianças, assim, acho que elas, bem, para já há aqui fatores que elas precisavam mesmo de ter na vida para que isto tudo fosse mais fácil. Ter uns pais conscientes da importância do desenvolvimento emocional, uns pais que promovam essas competências, né, ou que, mesmo transversalmente, no dia-a-dia, transmitam valores, apoiem quando a criança se sente as chamadas emoções mais desagradáveis. Depois ter esse apoio também na escola, eu penso que é fundamental para ela desenvolver estas competências todas. Claro que para quem não tem este apoio, fica mais difícil. Isso sim, não é? E fica mais difícil depois. E às vezes vemos até adultos que ainda não sabem, não é? Chegaram à fase adulta e ainda não conseguem lidar com as suas emoções. Por isso é que é importante, desde pequeninos, irmos promovendo aqui o desenvolvimento destas competências, que a meu ver é em casa, e na escola, e na comunidade, e estarmos bem despertos para a importância das competências emocionais na vida das crianças. Olha, deixa-me contar só um episódio muito rapidamente, porque acho que vai casar com o que tu estavas a dizer e que pode ser interessante, eventualmente, para quem nos está a ouvir. Que aconteceu há relativamente pouco tempo com um miúdo que, assim, mais arisco e que normalmente é um miúdo engraçado porque é um miúdo que tem muita... o que estavas a falar, de ter consciência das suas emoções e até reconhecer o impacto das suas ações no outro. Ele consegue perceber isso muito bem, do ponto de vista cognitivo, mas depois é um miúdo que tem muitas dificuldades em controlar os impulsos e reage muito rapidamente bom, reage intempestivamente, impulsivamente e depois normalmente dá asneira. E porque estavas a falar como é importante que os miúdos se sintam seguros e que alguém lhes dá, que lhes valoriza o esforço que eles fazem nesse processo de tomada de consciência e de regulação do comportamento. Este, como estava a dizer, é um miúdo
que está habituado a ser reconhecido como a peste, né? E de repente nós fizemos mais ou menos uma combinação, como tu tinhas dito aí há bocado, que foi, ok, eu dei-lhe assim combinámos um sinal para que ele percebesse que que a coisa estava a fugir do controle dele, não é? Portanto, era digamos que o meu semáforo, em que ele já estava, era o meu sinal cor de laranja, que era combinámos um toque, mas pronto, isso vale o que vale, mas há 2 semanas atrás, o miúdo fez um esforço descomunal, ele estava numa situação de efusão ali de 200 mil emoções ao mesmo tempo e estava a fazer um esforço emocional para se controlar. Houve ali alturas que lhe fugiu um bocadinho de controle, mas depois houve alturas que ele conseguiu controlar perfeitamente. E eu, aí, antes do final da sessão, nós normalmente estamos aqui, antes do final da sessão, fui ter com ele e disse-lhe: miúdo, como eu estou orgulhoso de ti, rapaz. E ele olhou para mim, estás a ver, aquela sensação de caramba, alguém reconheceu Exatamente. Sim, e tipo, demos um abraço e foi assim um momento que foi muito importante, foi importante para mim, claro, mas foi muito importante para ele, não foi nada, quer dizer, não foi nada, foi só eu olhar para ele e dizer-lhe, olha, fizeste bem, meu, eu reconheci o teu esforço, eu percebi que tu tiveste, né? Eu fui empático com ele e transmiti-lhe isso e dei-lhe ali uma cama de assim, uma lufada de ar fresco. Exato. E nós às vezes é preciso muito pouco, não é? É preciso só estarmos um bocadinho atentos e se calhar sermos um bocadinho, tentarmos ser um bocadinho cirúrgicos, sendo que às vezes, como qualquer cirurgião, fazemos um corte um bocadinho ao lado, mas a intervenção é sempre positiva. Bom, Susana, queres acrescentar mais alguma coisa no que tinhas pensado partilhar? Não. Penso que basicamente era só, não sei se tem alguma questão para colocar. Pronto, era isso mesmo que eu ia dizer. Agora, rapaziada, é um momento, mais uma vez, como na formação, é de falem agora ou calem-se para sempre. Não se calem para sempre, com toda a certeza, porque eu ou a Estela vamos estar aqui para vos ajudar sempre que tiverem alguma necessidade, mas em relação à Susana, a não ser que vocês vão fazer uma visita à Bela Évora, se calhar não vão ter muitas mais oportunidades para falar com ela. Portanto, se alguém tiver alguma pergunta, diga-me aqui no chat que quer falar e depois abra o microfone. Quando eu disser que pode falar, desculpem ser assim um bocadinho regimental, mas tem que ser, senão a coisa não funciona. Foi, eu não sei quantas pessoas estão, Francisco, sabes-me dizer? Neste momento estão 19 pessoas. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok, a Palmira quer fazer uma pergunta. Palmira, abre o teu microfone. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá. Eu queria fazer uma pergunta. Prende-se também com o facto de ser guardiã, mas não só, também como na vida ativa. Estamos a falar de crianças com déficit cognitivo dito normal, digamos assim. E quando nós vamos ter no grupo alguma criança que tem um déficit cognitivo, como é que nós vamos conseguir transmitir esta empatia? Que já é tão difícil transmitir quando o miúdo é dito normal, não é? Como é que nós vamos conseguir? Obrigada. É assim, no grupo de brincadeira, eu não sei que tipo de brincadeiras mais simples poderiam fazer, não é? Mas este tipo de brincadeiras nem me parece muito complexa. É assim, nós em contexto de sociedade do bem, dos programas, acontece às vezes vermos que está a ser mais difícil para aquela criança, mas está integrada na mesma e faz a atividade na mesma. E aquilo que nós fazemos é muito por contar a história, contar uma história neste caso partimos de um outro livro que temos, que é ali a personagem, e ela às vezes está triste, e eles apertam o coração quando ela está muito triste. E depois, às vezes, acontece outra coisa que afinal é boa e eles abrem o coração. Ou seja, é uma experiência um bocadinho imersiva, tentamos nós, assim, através daquela história, é como se fosse a deles.
E pronto, o que temos feito é tudo assim muito, muito simples. Agora, é assim, eu não sei qual é que é, mesmo ao nível, por exemplo, do pré-escolar já temos feito atividades, fazemos mais com a música para acalmar, mais conversar sobre experiências. E penso que toda a gente tentamos adaptar sempre a linguagem àquele nível de ensino ou àquela idade, pronto, mas quando falamos de grupos, nós temos que nos focar na maioria, no grupo, não é, em si, e depois tentar, talvez, desenvolver estratégias à parte com aquela criança, pronto, explicar-lhe de novo, tentar sempre perceber se está a haver qual é que é o feedback daquilo que estamos a dizer, não é, para tentarmos outras estratégias, não é? Por isso também dependerá muito das situações, dos casos. Talvez o ponto de partida seja sempre mesmo a tomada da consciência nele próprio, não é? Na própria criança. O que é que tu estás a sentir? Mais tu, se calhar jogos de espelhos, estou triste, então como é que fica a carinha quando está triste? Olha, a minha fica assim, isto faz-me triste, cá falar mais das emoções e gradualmente ir explicando, ir vendo os outros, olha, aquele menino está como? Está triste, está zangado, está... E isso é meio caminho andado para depois trabalhar a empatia com a criança. Agora, eu sei que não é o vosso contexto, não é? Por isso é que estou aqui com mais dificuldade. Que tipo de brincadeiras é que poderiam ser feitas? Era a questão, não é? O que é que podem fazer no grupo no contexto também de brincar de rua, não é? Olha, permite-me só... eu acho que o que estavas a dizer faz todo o sentido, porque... e eu acho que é o que a Palmira estava a dizer, acho que se eu percebi bem, num contexto de estarem na rua, de estarem no grupo comunitário de brincar, o que pode eventualmente acontecer é eu sentir-me aflito enquanto guardião do brincar se acontece um episódio, né? Se acontece um conflito, se acontece... Ou seja, se qualquer coisa que um miúdo que não tem tanta capacidade intelectual para pensar depois no assunto, se ele faz qualquer coisa que vai realmente provocar dor, dano noutra pessoa. E eu acho que faz todo o sentido, bom, em primeiro lugar, se calhar fazer uma rotina disso que estavas a dizer, de identificar nos outros, ok, então vamos começar com uma coisa tão simples que é, se calhar, como é que tu te sentiste e, sobretudo, olha à tua volta, o que é que tu achas? O que é que tu achas que aquele menino está a sentir? Aquele teu colega está a sentir? Como é que tu olhas para a cara dele e consegues perceber alguma coisa? O que é que se tu estivesses naquele lugar, como é que tinha sido? Eu acho que a empatia, apesar de ser difícil, é das coisas mais simples que nós temos, não é? É das competências mais simples que nós podemos ter. Às vezes falta-nos muito, e até a nós adultos, uma capacidade um bocadinho mais acima, que dificulta muito a empatia, que é nós conseguimos prestar atenção realmente aos outros. Não é? Porque a atenção, às vezes, é que nos faz flutuar e não perceber certas coisas. Não percebemos porque, se calhar, não estávamos verdadeiramente atentos, não estávamos, se calhar, verdadeiramente focados no outro, só estávamos focados no objetivo da minha brincadeira, ou no brinquedo que eu queria, ou na atenção do adulto, não é? E isso quando nós... Eu sinto muito isso com os miúdos, que é quando nós conseguimos que os miúdos percam esse foco, não é? Sei lá, em N episódios de conflito. Os miúdos vêm e dizem mas foi ele, porque eu queria jogar, porque eu queria o balancinho, porque eu queria a bola, porque não sei o quê, não sei o quê. E ok, calma, paramos agora sobre isso. Não é? E agora olha para ele, independentemente do que tu possas ter pensado e da justificação que possa haver para tu eventualmente teres tido uma atitude mais brusca, olha, repara bem quem tens à tua frente. Repara o que tu fizeste também teve, que impacto é que essa coisa teve naquela pessoa, não é? E às vezes é assim uma coisa de... Há bocado acho que estavas a falar nisso. De repente, estavas a falar de repente aquelas miúdas passaram a ser as melhores amigas, não é? Voltaram de novo. E às vezes é só isso. Às vezes é só... pois é, caramba,
caramba. Eu posso contar outro episódio que aconteceu na semana passada. Não foi um conflito, mas foi Pá, estavam dois miúdos a brincar, eu apanhei um cagaço descomunal. Estavam dois miúdos a brincar, dois miúdos não, estava um grupo grande a brincar às escondidas, pá, e estava uma miúda a contar, uma miúda, assim, uma rapariga forte como aço, e estava só faltava um miúdo ir bater, né? Dizer salvar-se ou o que quer que fosse, era o último e era um miúdo muito franzino, comparativamente com esta miúda, até tinham a mesma idade, mas era comparativamente um com o outro, era uma forte e um franzino. De repente o miúdo vê uma oportunidade para se salvar, ele começa a correr para o sítio onde tem que se salvar, a miúda apercebe-se, mas reage tarde. Assim que ela vê que ele está a passar à frente, o que é que ele vai fazer? O que é que ela vai fazer? Encosta-se. O miúdo vinha a correr, leva com uma matelona em cima, ele cai para o lado e bate assim com o maxilar num poste. Estás a ver aquilo em câmara lenta, a ver a marca, a ver a cara do miúdo a ficar amolgada, e eu a pensar, pronto, ele partiu o maxilar e vai ser a desgraça total. Eu olho para o miúdo estava branco como a cal, ainda nem sequer tinha caído nele para começar a chorar. A miúda percebeu o que é que tinha feito, começou logo a gritar e não fui eu, a culpa foi dele e não sei o quê, não sei o que mais. E eu de repente, ok, fui ter com o miúdo, como é que tu estás? Olha para mim, concentra, olha para o Francisco, diz-me, o que é que tu estás a sentir? O miúdo lá se conseguiu descentrar ali da dor, e depois eu olhei para a miúda e disse, espera, escuta, olha para ele, foca-te nele. Eu sei que não foi uma coisa propositada, mas olha só para ele e agora concentra-te. E o que é que nós temos de nos preocupar agora? E foi o passo de mágica. Foi, ok, caramba, vamos acalmar e vamos prestar auxílio a este miúdo que não interessa se foi propositado, se não foi propositado, mas vamos nos concentrar. E eu acho que isto faz tanta falta aos miúdos. E acho que isto faz tanta falta aos miúdos, tem que ser nesta altura que eles têm que aprender a tomar atenção aos outros. Não é? A mim faz muita confusão. Leiria é uma cidade pequena, acho que é mais pequena que Évora até. Faz muita confusão como é que pessoas até que eu conheço no meu bairro, como é que há pessoas que eu falo e digo bom dia e não me... que eu vejo claramente que não me prestaram atenção ou que não ouviram, nem olharam para a minha cara. Não é? E isso se calhar começa um bocadinho por aí, não é? Como é que nós educamos desde pequeninos as pessoas a prestarem atenção umas às outras? E a empatia começa, ou não sei se começa ou se acaba, mas acho que é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Mas a base é nós prestarmos atenção. Claro. Se ela aí ficou, ela não terá feito com intenção, ela não meditou, pronto, que era a responsabilidade dela de facto, e pronto, mas acho que foi boa a estratégia dela se concentrar de facto em quem precisava, naquele momento que era mais ele, não é? E o resto, eu olhar para ele, pronto, ela olhou para ele e percebeu o impacto. Alguém mais tem alguma pergunta? Claro. O chat não tem perguntas. Também queria já agora dizer, se vocês forem ou por e-mail ou pelo Facebook, Instagram, procurarem Sociedade do Bem e quiserem enviar alguma mensagem de mais tarde que vos ocorra, estejam à vontade. Gostei muito também de colaborar convosco, espero que venham para Évora um dia, tenho fé que traga o projeto de Brincar de Rua para cá, para Évora, que acho que também faz muita falta, e há aqui muito espaço verde e muito campo para ocupar com criançada e para devolver a rua aqui às crianças e as tirar dos telemóveis e dos tablets. Que isso... Tem muito tempo. Olha, a Palmira queria... A Palmira queria só fazer uma pergunta e acho que a Maria Matina também, é isso? Não? Então a Palmira só? Última pergunta.
última pergunta para a Palmira, ok? Ok. Eu peço desculpa. Em casos extremados, que não se conseguiu empatia, não se conseguiu nada, houve um conflito entre duas crianças, é possível o castigo? É admissível o castigo? Obrigada. Nada. Estava a pensar, é assim, se calhar tentar pensar mais numa consequência para aquela atitude. Agora, dependerá sempre, eu sou mais pela lógica da Assembleia e acho que uma vez que usam essa ferramenta, julgo que seria mais construtivo. Não houve empatia naquele momento, às vezes nem é empatia, às vezes é questão mesmo do autocontrole, porque esta questão do autocontrole tem que ser treinada quando está tudo bem, porque se for quando já estão completamente zangados, não funciona. Nós aqui há pouco o Francisco falava do semáforo e realmente nós usamos mesmo a técnica do semáforo, que é quando está vermelho para tudo, é como nos carros, é aqui o semáforo das emoções. Quando está amarelo, arranjamos uma estratégia, quer dizer que já nos conseguimos acalmar, arranjamos aqui uma estratégia para nos acalmarmos completamente, e quando está verde, vamos resolver o problema. Pronto. Isto treinado sempre com as estratégias que eles definiram para eles ao longo da semana e sempre, de vez em quando, lá volta ao semáforo. Porque senão ninguém se lembra de semáforo nenhum, é o que eu costumo dizer, vocês têm que treinar, senão ninguém se lembra de semáforo nenhum quando está zangado. Quem é que se vai lembrar de um semáforo? Se eu estou tão zangada que o outro me empurrou ou fez qualquer coisa. Portanto, às vezes a questão é mesmo da falta de controle, às vezes também ouvem em casa, se baterem bate logo, né? E nós também temos que ter atenção que isto às vezes não é só a mesma atitude, isto vem de muito lado, não é? O comportamento da criança, às vezes dos exemplos que tem, então aparecem assim duas, que são da mesma maneira, a coisa entra em choque e ninguém quer resolver, nem cooperar, nem resolver conflito nenhum, né? E às vezes corre menos bem e não aparece, não há empatia nenhuma que ajude a resolver, porque aquilo que estão é a querer bater, a querer chamar nomes, por aí. Portanto, eu penso que nesse contexto realmente podem separar, olha, agora vão se sentar ali cada uma até eu chamar, que é para se acalmarem, pronto. E de facto depois, mas não considerar isso como um castigo, mas uma estratégia para resolver ali a situação, ter cada uma se calhar um bocadinho ali isolada, um vai brincar para um lado e outra para o outro, não deixar juntar, e se calhar depois no fim aproveitar a Assembleia para, que já está tudo mais calmo, se calhar com uns mediadores escolhidos que fazem uma introdução, se calhar quem assistiu pode dar diferentes perspectivas, mas sempre dando as perspectivas para os dois lados. Então o que é que achas do lado da criança A, então e do lado da criança B? Ela não teve razão nenhuma. Tentar que eles procurem os dois pontos de vista, não é? Sintonizar-se com os dois pontos de vista. Depois tentar criar uma solução para isso. Eu penso que é mais construtivo do que somente um castigo, não é? Naquele contexto, penso que seria, se calhar, uma consequência, afastar, pronto, porque tem mesmo que ser, não é? Senão pode continuar, etc. E depois, no final, tentar conversar que lições tiramos daqui, o que é que podemos fazer melhor da próxima, se isto acontecer. É bater que resolve, o que é que resolve? E tentar ajudá-los, guiá-los nessa resposta, porque eles têm as respostas, a maior parte das vezes. Basta, se fizermos as perguntas certas, eles vão-nos dando as respostas todas, porque eles sabem-nas, sabem o que é certo e o que é errado, não é? Eles sabem ver isso. Pronto, só que nem sempre é fácil, mas isso também vemos os adultos, e ninguém é perfeito, não é? E mesmo quem trabalha com a questão, há bocadinho o Francisco dizia, de vez em quando lá acontece o cirurgião, pronto, e todos nós estamos sujeitos a indignarmos, a exaltarmos, a sentir o medo, e a lidar, só que pronto, nós já temos essa experiência, né? Vamos tendo alguma, preocupamos-nos com isto, se calhar lemos sobre estas temáticas, vamos procurar, se calhar, como no vosso caso, participam nestas formações e formações online, têm este interesse e procuram melhorar e aprender. Pronto, e as crianças também estão nesse processo, portanto é ajudá-las nesse caminho. Não sei se respondo. Acho que foi a melhor resposta para fecharmos esta conversa, porque falaste de duas coisas que são muito importantes. Esta questão das assembleias e quando se dá a palavra, pedir aos miúdos, ok, fala, mas lembra-te que vais ter que falar dos dois lados.
não é? Por muito que tu sejas amigo do Zé ou da Maria, não te foques não é? Vamos analisar como um todo, não é? Esse ponto é um ponto importante. E depois acho que esta questão, que nós vamos retomá-la já no próximo mês, eu aproveito para fazer publicidade já para a próxima Play Talk, porque vamos continuar a falar de competências sociais no próximo mês, e esta questão dos castigos tenho quase a certeza que vai ser um tópico quente da próxima conversa, mas eu só até para deixar assim um isquezinho para a conversa do próximo mês, da próxima Play Talk, é quando nós fechamos o ciclo com um castigo, fechámo-lo nós, fechámo-lo sem uma perspectiva de co-construção. Nós dirigimos, às vezes tem que haver uma responsabilização, né? Às vezes tem que haver uma consequência que ultrapasse aquele momento e a resolução naquele momento, né? Às vezes é preciso que eles percebam que pisaram mesmo muito a linha, mas na maior parte das vezes eu acho que a questão da responsabilização dos miúdos passa muito por eles perceberem, por eles gerirem entre eles o que é que se passou, não é? O que é que aconteceu e sobretudo, o que é que eu posso tirar deste episódio. Porque há outra coisa que me faz muita confusão, que é nós, adultos, somos muito especialistas em guardar na memória episódios que aconteceram. Viste aquela desgraçada que hoje à tarde me fez não sei o quê no trabalho. E vai estar aquilo ali a remoer durante uma semana inteira, e no mês seguinte ainda nos lembramos da desgraçada que fez não sei o quê no trabalho. Mas para os miúdos isto não é assim, não é? Se o episódio, se o ciclo for fechado, para os miúdos isto não fica, não é? Se os miúdos tiverem sentido a proatividade, se encerrarmos a conversa, eu percebi o que é que o outro sentiu, o outro até me pediu desculpa, ou aconteceu qualquer coisa que encerrou aquele episódio de um ponto de vista positivo, ou de co-construção, ou eu participei na construção de alguma coisa, isto não vai ficar na cabeça dos miúdos, porque os miúdos querem, mais uma vez eu digo, estou sempre a falar disto na formação, os miúdos querem brincar, os miúdos querem ser felizes, não é? Os miúdos tendencialmente, quando a coisa se resolve, tendem para a felicidade. Nós é que somos uns chatos. Nós tendemos a querer justiça acima de tudo e mais alguma coisa, e às vezes fazemos 30 por uma linha com coisas que muitas vezes nem sequer fazem muito sentido. Mas acima de tudo os miúdos têm aqui o switch é para a felicidade e para a brincadeira, não é? Portanto, acho que isso é uma coisa, é um foco. Obrigado pela pergunta, Palmira, e obrigado pelas respostas. Há mais uma pergunta aqui que vai ficar para a próxima Play Talk, porque a Assembleia é um ponto que nós queremos continuar a falar, porque a Assembleia é um momento que pode ser interessante e é também uma ferramenta muito simples de se utilizar. Portanto, vamos falar, espero eu, no próximo mês. Portanto, despeço-me da Susana. Um grande obrigado pela Sociedade do Bem, pelo tempo que tu dás aos miúdos e pelo que estás a fazer e que vocês estão a fazer aí, e pelo exemplo que estão a dar e que espero que se multiplique por muitas comunidades escolares ou por muitas comunidades no geral. Obrigado também por esta hora e meia e mais as nossas conversas que tivemos antes. E obrigado a toda a gente que assistiu e que coloca questões e que, pronto, está aí na luta para ser feliz em primeiro lugar. Lembre-se, o ponto de partida é nós estarmos bem e estarmos felizes, para transmitirmos também isso a quem está à nossa volta e termos esse espírito de co-construção da felicidade de toda a gente. Portanto, boa noite a todos. Até não sei quando, mas já vemos-nos por aí. E, bom, sejam felizes. Saudações brincadoras a toda a gente. Adeus, boa noite. Obrigada.